Folha 1 de volta falando do comportamento do tempo no verão, recebendo um de nossos debatedores fixos, o técnico em meteorologia Carlos Augusto Souto de Alencar, em sua primeira visita aqui ao nosso telejornal neste ano de 2020. E ano passado, em dezembro, quando ele aqui esteve, tudo que ele disse realmente aconteceu. Nós teríamos muita chuva nesse verão. Obrigado pela visita e a pergunta que não quer calar, vai continuar chovendo? Eu agradeço o convite, e cumprimento também os telespectadores do Folha 1 e agradeço mais uma vez. O verão desse ano, ele está com temperaturas abaixo da média. Alguns dias com sol, faz um sol forte, mas muitas vezes logo depois entra uma frente fria, uma massa de ar frio vem em seguida e aí a temperatura cai. Isso tem feito também, né, por causa da muita umidade no ar, os índices de chuva eles estão consideráveis, vamos dizer assim, talvez até um pouco acima da média e fora do comum que nós estávamos habituados nos últimos anos, né? E aí, muita formação de zona de convergência do Atlântico Sul, o que causou primeiro aquelas chuvas que atingiram nossa região e muito especialmente o noroeste fluminense, né? Cidades como Itaperuna tiveram grandes problemas, Bom Jesus do Itabapoana, Porciúncula, enfim, né? Por causa da cheia de rios, como por exemplo o rio Muriaé, e agora recentemente São Paulo. Né? São Paulo também passou por problema por causa de uma formação de zona de convergência do Atlântico Sul. E está previsto, né? Nós temos a previsão de que no fim de fevereiro aconteça de novo esse fenômeno. Mas é um fenômeno que nós não temos como definir exatamente em que ponto entre o sul de São Paulo e o sul da Bahia ele vai ocorrer. Ele pode acontecer em cima de São Paulo, pode acontecer em cima do Rio de Janeiro, pode acontecer de novo em cima de nossa região, pode acontecer em Vitória, enfim, nós não temos como definir, mas que ele deve acontecer no final de fevereiro outra vez, trazendo chuvas com intensidade e que podem gerar problemas nas cidades em que essas chuvas ocorrerem, isso pode acontecer. Chuvas terríveis, de fato, né? Uhum. Levando pessoas a óbito, destruindo casas. Sim, o que acontece, né? E aí eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre isso aqui no seu programa. Nós estamos claramente com novas normais climatológicas, claramente. Claramente, as chuvas que antes aconteciam distribuídas num determinado período do ano, agora elas começam a cair concentradas em períodos muito curtos. Ou seja, a quantidade de enxurradas, de chuvas de grande intensidade, vão passar a ser o que acontece normalmente no verão. Então, é preciso, ou pelo menos em alguns verões assim próximos, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Então, é preciso que as autoridades envolvidas, em especial na região sudeste, uma vez, sempre se falou, no Brasil não tem terremoto, não tem vulcão. A própria Cláudia Leite tinha uma música que brincava com isso. Pois é, só que no Brasil nós temos o nosso terremoto e o nosso vulcão. Qual é o nosso terremoto e o nosso vulcão? Nossas enxurradas de verão. Nós precisamos tratar elas como elas têm de ser tratadas, ou seja, com a responsabilidade da parte dos nossos governantes, responsabilidade nossa, né, de cidadãos que também temos de entender a necessidade de manter a cidade limpa, a necessidade de estar bem informado dos órgãos, com informações dos órgãos corretos, que são os órgãos científicos, que são os órgãos de imprensa séria, né, assim como, e você trabalha com isso, você sabe muito bem, a imprensa séria trabalha com fato jornalístico. Sim, com a devida apuração antes da divulgação da notícia. A mesma coisa, e nesse ponto a ciência e a imprensa se parecem. A ciência trabalha com o fato científico, só com aquilo que pode ser comprovado, aquilo que pode ser mostrado. Infelizmente, com o fenômeno de redes sociais, a divulgação de mentiras, né, tem atrapalhado muito que tanto a imprensa como a ciência possam efetivar o seu trabalho mostrando para as pessoas, né, os riscos, no caso da ciência, os riscos de determinados fenômenos. Há, por parte de pessoas em redes sociais, a divulgação de ideias de que, não existe esse negócio de mudança climática global, não, há um interesse por trás. Olha, o único interesse da ciência é fazer com que as pessoas tenham melhor qualidade de
de vida. Esse é o interesse científico a priori. E as cidades precisam começar a se preparar de fato para isso, né? Nós vemos aqui em Campos, por exemplo, quando vem água da zona da Mata Mineira para cá, tudo isso, você vê que as boas obras feitas antigamente ajudaram a evitar que a cidade passasse por inundações terríveis que ela passava 50 anos atrás. Falta isso em cidades vizinhas, como Itaperuna, tudo isso. Nesse planejamento é necessário. Exatamente. Até mesmo São Paulo. Exatamente. E até mesmo São Paulo. E o caso de São Paulo é muito emblemático nesse sentido, né? É um lugar que não tem mais para onde crescer. Pois é. Então, é preciso muita criatividade e investimento de longo prazo, né? Investimento sério, que não será terminado no mandato de 4 anos, nem no de 8 anos. É preciso uma responsabilidade de todos os governantes dali para frente. E no Brasil nós esbarramos muito com esse problema. Políticas que são abortadas porque o próximo prefeito é opositor do anterior. Então, ao invés de se pensar no bem-estar da coletividade ao longo prazo, se pensa em questões políticas momentâneas, o que acaba atrasando os processos, né, que vão trazer benefícios para a população. Então, o que acontece? Cabe aos governantes, a nós como cidadãos, olharmos e percebermos que as mudanças climáticas vieram, que nós temos novas normais climatológicas que são diferentes das anteriores e as cidades precisam se prevenir e se preparar para essa nova circunstância. Verdade, verdade. Até porque são tragédias terríveis, né? Você perder vidas por causa de chuva. Claro que são chuvas fora do comum, mas se elas existem, se existe a previsão de que elas se tornem uma rotina e não uma surpresa, uma novidade vez ou outra, há que se pensar realmente num planejamento. Nosso bate-papo de hoje foi justamente esse alerta, né? Porque impactou, todo mundo ficou muito preocupado, mas há que se pensar em soluções, porque vai voltar a chover dessa forma constantemente, como você falou. Exatamente. Nós fazemos parte da natureza, né, Antônio Filho? Mas nós somos, segundo a filosofia cartesiana de René Descartes, né, a res cogitas e a res extensa, né, quer dizer, a coisa que pensa e aquela coisa que é estendida é a coisa natural, né, mas cabe a nós, coisa que pensa, nós, seres humanos, lidarmos com a natureza com a inteligência que nós temos. A natureza, ela não é nem boa nem má, ela age como tem de agir. Cabe a nós, a parte inteligente, entendermos como ela funciona e nos prevenir de possíveis danos. Então é isso que nos cabe. E para tal nós precisamos nos esclarecer de maneira correta, né, e tomar as atitudes necessárias para a prevenção de riscos. Bom, por fim, quem está esperando um solzinho nessa reta final do verão, vai ter. Tem chuva, mas tem sol. O que acontece? Nós teremos ainda até o final do verão bastante oscilação. Dias em que o sol vai aparecer, 40 graus. Com muito calor, aqui em Campos, muito especialmente, podendo dar 35, podendo dar 36, no Rio de Janeiro podendo dar 40, enfim. Né? Mas aí logo em seguida pode vir uma nova frente fria, e aí cai a temperatura, e aí vem chuva. Então nós vamos ter um verão com essa característica ainda de dias, assim, 3, 4, 5 dias com sol, depois 3, 4, 5 dias mais nublado e com chuva, e deve ser assim até o final de março. E aí vem o outono, e aí espero estar aqui para poder esclarecer para vocês. Antes disso, a gente faz essa análise do finzinho do verão em março e das perspectivas para o outono. Obrigado pela visita. E eu que agradeço mais uma vez, estou sempre à disposição. E nós agradecemos a sua audiência, reforçando o convite para que você fique conectado 24 horas por dia a todas as janelas do Grupo Folha de Comunicação, com destaque para a janela digital, que é o portal folha1.com.br. Para você, uma boa noite.